Vamos continuar vendo mais? Segunda coisa que a gente vê nessa visita. Versículo 4. Que líderes, vamos falar juntos? Você escreve aí online, que líderes. Versículo 4 diz o seguinte, que o escriba Esdras estava numa plataforma elevada. Preste atenção aqui. Os muros acabaram de ser construídos no capítulo 6, e eles não perderam tempo. Esses líderes aqui se preocuparam em organizar o culto. Líderes organizados, líderes que já estavam preparados. Logo os muros sendo construídos, sabe o que os líderes fizeram? Construíram uma plataforma, prepararam um grande encontro para ensinar a palavra de Deus. Eles não estavam focados apenas em construir os muros, construir a cidade, apenas em voltar à economia, olhar para a saúde. Eles estavam preocupados em ensinar a palavra de Deus. Que líderes! Como aconteceu essa liderança aqui? Versículo 4 ainda diz que estão 6 à esquerda de Esdras e 7 à sua direita. Ou seja, um trabalho em equipe. Esdras e mais 13 pessoas ali com ele. Que liderança fantástica, gente. E assim é a vida da igreja. Nós acabamos de ver o ministério infantil saindo. Nós estamos aqui, mas seus filhos estão sendo ministrados. O ensino, ele está acontecendo em conjunto. Que liderança, que líderes em equipe. Versículo 4 e versículo 1 nos fala que Esdras chama Esdras de escriba, e no versículo 2 chama Esdras de sacerdote, e no versículo 9 chama ele com os 2 títulos, escriba e sacerdote. O escriba era aquela pessoa que cuidava em manter o texto bíblico, ele escrevia. Se a gente tem as escrituras aqui, hoje em dia, muito se deve aos escribas. E ele era também um sacerdote, alguém que foi ali ordenado, consagrado para essa função. Então o que você vê nessa liderança aqui? Uma liderança qualificada, preparada para aquilo que eles estavam fazendo. Que líderes! Diante de uma sociedade que nós vivemos hoje, onde nós temos tanta liderança sem nenhuma formação, que vai ensinar a Bíblia, sendo que ele mesmo não conhece a Bíblia, não estudou a Bíblia, não sabe a Bíblia, como é que vai ensinar a Bíblia? E nós temos aqui uma liderança qualificada, escriba, sacerdote, gente com título, gente com formação, e eu não estou falando apenas de curso formal, mas gente que conhece do que está fazendo. Que líderes! Que o Senhor venha levantar mais líderes em nossa época, assim como Esdras também, e como Neemias. Esdras, no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, diz que ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele conhecia muito a lei do Senhor. Ele conhecia. Diante de um cenário onde você ouve tantas pregações que não aparece a Bíblia é mais um pretexto. A gente está aqui diante de uma comunidade e diante de uma liderança show de bola, como a turma está dizendo hoje, top. Eu não aprendi ainda a falar esse negócio, acho engraçado, mas é isso aí, top. Que líderes, amém, gente? Amém, gente? Ok, então aí, né? A gente já ficou tanto tempo sem poder reunir, a gente não pode ouvir um amém, gente? Misericórdia. Qual era o enfoque dessa liderança aqui? Olha o enfoque, versículo 2, está colocando aí para nós. Versículo 2. Todos que podiam entender estavam fazendo parte desse culto aqui. O enfoque dessa liderança, desses líderes, era o ensino e a compreensão da palavra de Deus. O povo precisa ser ensinado, mas também precisa compreender. Versículo 2. Todos que podiam entender. Versículo 3, tem aí, todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Olha uma coisa que a gente tem perdido, a leitura do livro de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Está lendo, puxou, nem charoto, puxa o livro de... Versículo 3, todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 7, instruíram o povo na lei. Olha o culto aqui, que liderança, que líderes, instruindo o povo na lei. Versículo 8, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. E versículo 12, pois compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Que líderes! Mas tem mais, vamos continuar a nossa visita? Estão entendendo aí? Precisa de alguma tradução, de algum tradutor? Estou falando difícil? Não, né?
Terceiro aspecto, terceira sala que a gente vai visitar agora aqui nesse texto. Que local? Vamos falar juntos? Que local? Versículo 4. Versículo 4 nos diz que tem uma plataforma. Veja bem, olha o nosso palco aqui, a nossa plataforma. Alguns chamam de altar, né? O altar, na verdade, é o nosso coração, a não ser no Antigo Testamento que tinha um altar, né? Aqui uma plataforma. Agora, a plataforma deles coube Esdras e mais 13 ajudantes, então era um pouquinho maior do que a nossa, ok? Que local maravilhoso, olha, que igreja, se a gente for pensar assim, que auditório. Versículo 5, fala que essa plataforma era elevada, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Então, o propósito dessa plataforma aqui é a gente se enxergar. Aqui não é um palco, ok, gente? É a gente se enxergar. Não é o altar do Senhor, o altar é aí no seu coração. Você vir aqui na frente ou ficar aí na cadeira, nós estamos aqui na presença de Deus do mesmo jeito. Amém? Agora, olha que local. Versículo 3 diz que eles se reuniram de frente para a praça, em frente da porta das águas. Espera aí. Eles não se reuniram no átrio do templo, que era algo comum na vida religiosa dos judeus. Eles não se reúnem no templo aqui. Eles estão reunidos num dos centros da cidade. O que é que isso muda, Léo? Aquilo que a lei sempre diz, lá em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. Ensina, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ensina aos teus filhos quando se levantar, quando deitar, quando for para o trabalho, quando estiver brigando, quando estiver chateado, quando estiver na pandemia, ensine a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser vivida em todos os contextos, não é no domingo dia de culto, não é na quinta-feira dia de culto, o dia de reunir é dia de reunir, mas a palavra tem que ser vivida dia a dia. É isso que está acontecendo aqui. O povo não se reúne no templo nesse encontro aqui, ele se reúne num dos centros da cidade, para ensinar, para resgatar, que a vida espiritual tem que ser vivida no dia a dia, quando você está no seu carro, quando você está dando carona para alguém, quando você está indo trabalhar, quando você está estressado, Deus quer estar presente no seu dia a dia, na vida do seu casamento, na vida do filho, amém, igreja? Que local maravilhoso é esse aqui. Vamos nos reunir na praça também, próximo domingo? Aleluia!